Você falou de uma coisa muito importante, que é essa parte de talvez a mulher, e aí nesse caso nosso público também é bem feminino, se sentir um pouco invisível, né, no processo da compulsão alimentar. Ela talvez tenha esse medo de ser algo mais tipificado, ah, e isso muitas vezes dificulta até procurar ajuda. Como é que você vê que seja realmente o primeiro passo? É reconhecer que talvez ela tenha um problema? Qual que é o primeiro passo que ela precisa dar para procurar ajuda? O primeiro passo é reconhecer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Uhum. né? Então, esse é um dos pontos principais para reconhecer e começar a tratar isso. Então, o ciclo da compulsão alimentar, ele começa com um gatilho. Ele não começa do nada. A compulsão alimentar, ela não vai... não. Começa com um gatilho. Existe um gatilho ali que ativa uma dor. Quando essa dor é ativada, opa, eu vou comer. Tô me sentindo mal, não tô bem, tô ansiosa, tô frustrada, tô triste. Aí vem a dor. Vem o alívio, é a busca do alívio, né? Então, é a dor, a comida e o alívio. Só que logo depois vem a culpa. E aí esse ciclo, ele se fortalece. Então, a primeira coisa para a pessoa sair disso, Jorge, é ela tomando consciência. Essa é a primeira coisa. São 3 pilares. Primeiro, ela precisa tomar consciência. Opa, peraí. Tem um gatilho aqui. Toda vez que acontece isso, eu vou para a comida. Uhum. O que está me doendo? O que não está bom? O que eu não estou resolvendo? O que eu não estou falando que eu deveria estar falando? O que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? Isso está me doendo. Uhum. Então, é ter a consciência. Depois é a verdade. Ela precisa ser verdadeira com ela. O que ela quer? O que de verdade ela quer? E as pessoas, elas têm medo disso. De encarar a verdade. Só que é a verdade que vai libertar ela daquilo, porque ela está sofrendo com aquilo. Uhum. E o terceiro é a consciência, verdade e presença. A presença para quê? Para eu mudar. Para eu fazer diferente. Então, se eu sempre vou para este caminho e este caminho está me fazendo mal, eu preciso estar presente ali para fazer diferente. E aí você falou uma coisa bem, bem bacana, que a gente tem que pensar antes, né? E o planejamento é fundamental. Uhum. Eu trabalho muito isso porque o planejamento é fundamental. Não deixa para pensar na hora que acontecer, não. Já deixa planejado na sua mente. Já deixa a sua mente hipnotizada para isso. Uhum. Né? Que é o poder da autovisualização. Eu vou me visualizar naquela situação. Eu já vou visualizar o meu dia. Eu já vou programar o meu dia. Porque na hora que acontecer isso daqui, se eu tiver que parar para falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Acabou, você vai entrar no automático. Mas se eu já tenho aquilo pré-programado na minha cabeça, fica mais fácil de eu lidar com aquilo e de eu sair daquilo. Uhum. Né? Então, o planejamento, a estratégia, planejar, mostrar para sua mente o caminho, trazer a clareza para sua mente daquilo que você quer, daquilo que você vai fazer, é fundamental. Perfeito. Ótimo. E acho que talvez você falou um pouco sobre consciência, né? Sobre a parte da verdade, a presença. E eu acho que talvez o primeiro passo para a consciência seja realmente obter conhecimento, né? Saber o que é compulsão alimentar, como isso Diferenciar. funciona. E talvez esse seja o grande motivo da gente estar aqui conversando sobre esse assunto. Inclusive, eu queria, pessoal de casa, que se por acaso não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe com outras pessoas que talvez estejam enfrentando essa mesma situação que você. Porque quando você se inscreve, compartilha com outras pessoas, a gente consegue atingir cada vez mais Com certeza. pessoas, construir, sim, uma grande aliança relacionada ao combate não só do sobrepeso, da própria obesidade, mas inclusive para acolher outras pessoas que estão nesse processo. Porque talvez a gente fala bastante sobre o combate contra a obesidade, contra o sobrepeso, mas a intenção não é combater a pessoa com obesidade, né? Nem a pessoa com sobrepeso, é justamente acolher essa pessoa, trazer conhecimento, um conhecimento realmente científico, embasado, para mostrar para ela o problema, e aí sim, a partir disso, usar as ferramentas certas para tentar tratar não só a compulsão, como a obesidade, ou outro problema de saúde como um todo. E aí, aproveitando até isso, eu queria te perguntar
quais são realmente as grandes ferramentas que a gente tem, talvez já nesse momento da presença em si, né, do próprio tratamento da condição, que são efetivas na compulsão alimentar. O que a gente pode fazer para tentar entrar numa remissão persistente, por exemplo, dessa condição? Tem 2 momentos no ciclo da compulsão, que a pessoa ela pode fazer escolhas diferentes, né? Sair do ciclo, para sair disso. Ai, Flávia, o que eu mais preciso assim, Flávia, como é que eu saio disso? Então, tem 2 formas. A primeira forma é, quando a gente fala do ciclo da compulsão, do gatilho, da dor, da comida. Então, aqui seria o primeiro ponto, que é o antes da comida. Então, eu consigo intervir aqui para não ir para a comida. E o segundo ponto, que é, fui, Flávia, seria, então, depois da culpa, tá? Então, são esses 2 pontos principais, tá? É óbvio que o melhor seria sempre antes da comida para não cair nesse ponto. Sim. Mas se acontecer, não tem nada perdido. Até porque é muito difícil, ainda que a gente tente mudar muito o nosso ambiente, resistir ou tirar todos os gatilhos da nossa frente é muito difícil. Exato. Então, é um processo, sabe, Jorge? Então, a pessoa ela tem que entender que isso é um processo. Que tem começo, meio e meio. Não tem começo, meio e fim. Tem fim, né? Não tem fim. Né? Por quê? Porque é um processo de autocuidado. Perfeito. A gente fala bastante da temperança, ela ser basicamente uma prática vitalícia, né? Eu só sou temperante enquanto eu pratico a temperança, né? E até mesmo eu só consigo ser temperante se eu estou ali enfrentando aquela coisa. Ah, aquela pessoa é corajosa. Tá, como é que você sabe que ela é corajosa? Ela nunca precisou ser corajosa? Sim. Ela só vai ser corajosa quando ela precisar ser corajosa, né? Então tem esse porém. É isso mesmo. Então, como que eu faço para parar antes da comida? Aí precisa realmente de ferramenta, né? Eu preciso ter consciência das ferramentas que eu tenho para poder parar antes, né? E uma das ferramentas é essa visualização. E mais do que isso é ter a consciência dos gatilhos, né? Então, assim, quais são os meus gatilhos? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender aquilo que me deixa ansiosa e me leva para a comida. Então, quando eu começo a entender onde o meu calo aperta, eu começo a me preparar para aquilo. Eu começo a preparar a minha mente para enfrentar aquilo, porque eu sei que eu vou passar por aquilo. Então, se eu preparo a minha mente para passar por aquilo, quando aquilo vier, eu já tenho que ter uma resposta já programada. Porque a nossa mente... eu gosto de fazer esse comparativo. A nossa mente é um grande computador, é um supercomputador. Então, eu tenho códigos dentro da minha mente. Eu tenho scripts, né, de caminhos neurais. Então, quando eu me sinto feliz, o que eu faço? Tem lá o caminhozinho. Quando eu me sinto triste, o que eu faço? Tem lá o meu caminhozinho. Então, quando eu começo a reescrever novas trilhas, eu estou dando para o meu cérebro alternativas para ele seguir. Olha, cérebro, você não precisa seguir mais por essa rota da comida, você pode seguir por essas outras rotas. Então, eu estou dando alternativa, só que eu tenho que dar antes que aconteça. Porque daí fica mais fácil de tomar a decisão. Não é que vai ser gostosinho. Né? Principalmente nas primeiras vezes que você está exercitando, porque aquele caminho neural está fraquinho, então ele precisa ganhar robustez, e para ele ganhar robustez ele precisa o quê? Ter gente passando por aquele caminho até a trilha ficar formada. Então, ele precisa passar por aquilo, então é ter uma postura diferente para reforçar essa nova crença, para reforçar esse novo caminho, né? E aí, consequentemente, ele trazer isso como uma resposta para a vida dele, né? Então, sempre que eu passo por um momento de ansiedade aqui, eu sempre buscava comida. A partir de agora, não. A partir de agora, eu vou buscar outros caminhos. Eu estou mostrando para minha mente outros caminhos. Eu estou formando outros caminhos, né? E aí, consequentemente, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar a constância. Sim. Porque para eu deixar esse caminho neural forte aqui de sempre buscar comida, haja constância, hein? Ele foi formado com muita constância ali. Exato. Sem a gente perceber, né? Mas foi. Bastante disciplina, constância, né? Então, quando a gente está criando um novo caminho, é a mesma coisa. É óbvio que vai ser um pouco mais difícil, porque esse aqui é o mais fácil. Esse aqui está aqui, ó, há anos.
mas se eu tenho a possibilidade de criar o outro e caminhar pelo outro, é a decisão. Perfeito. Né? É basicamente um paralelo sobre a reprogramação de hábitos, né? É isso. Porque os nossos hábitos nada mais são do que comportamentos que foram, durante muito tempo, feitos, repetidos, e aí sim se tornaram hábitos, né? Em que existe sim essa condição. Poxa, parece que eu faço isso sem perceber. E realmente você faz sem perceber, porque o seu cérebro ele tá querendo ali economizar energia e ele acaba definindo os scripts. Olha, se isso acontecer, que é o gatilho, eu vou fazer determinada coisa. Eu vou ter determinada recompensa e isso vai ali estimulando esse processo. É bem interessante quando a gente fala dessa parte de reprogramação. E como é que é importante, o quão importante é, por exemplo, começar pequeno nesse processo? Porque muita gente pensa em começar o tratamento de uma compulsão alimentar com uma dieta extremamente restritiva, por exemplo. Como é que isso pode impactar até de forma negativa essa reprogramação dos nossos hábitos? Esse é o pior caminho, começar pela dieta restritiva. Isso vai gerar mais episódios, né? Então, geralmente as pessoas fazem isso mesmo, tá? Faz jejum. Então, passa o final de semana, arrebenta de comer, aí chega, fica 3 dias sem comer, né? Então, assim, ó, até voltando um pouquinho no ponto que eu falei sobre separar na comida, né? Antes de comer e o depois, né? Só pra fechar, tá, Jorge? Então, é assim, ó. O depois que comeu, vem o quê? Vem a culpa. Né? Então vem a culpa, aquele chicote estralando e a pessoa ali se sentindo a pior pessoa do mundo, tá vendo? Eu não tenho jeito, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir, eu sou uma fracassada. Vem os piores pensamentos que uma pessoa pode ter, né? Sobre ela. E aí o que ela tem que fazer aí nesse momento para fechar o ciclo, tá? Ela precisa parar com o julgamento. O julgamento é o que mais gera a culpa e é o que mais empurra a pessoa para dentro do fundo do poço. Então, o que ela tem que fazer aí? Parar o julgamento e voltar. Simplesmente volta à rotina normal dela. Não precisa fazer a dieta restritiva. E entrando agora nesse ponto. Não precisa fazer loucuras. Não precisa, então eu vou ficar a alface e água. Não. Isso é pior. Né? Você não precisa fazer grandes coisas, você só precisa voltar para a tua rotina. Por quê? Porque não é sobre a comida. Então, você quer dar um pequeno passo para começar a olhar para isso e a cuidar disso? É começar a ter tempo para você. É começar a olhar para você. Opa, peraí. Por que eu tô com essa vontade aqui? Surgiu do nada? É porque eu vi? Ou é porque eu tô sentindo alguma coisa? Esse é um pequeno passo. E se perguntar: é fome mesmo? Ou é emoção? Ou é dor? Ou o que eu tô sentindo agora? Então, esse é um passo que qualquer pessoa pode dar, Jorge. Qualquer pessoa pode dar para começar a olhar para isso sem ficar ali preocupada. Ai, quantas calorias eu tô comendo? Ai, será que isso pode comer? Será que não pode? Não tem a ver com a comida. Quando a gente fala de compulsão alimentar, não é sobre o prato. É sobre a pessoa, é sobre o que ela está sentindo. Então, o primeiro passo é: deixa eu me perceber. Consciência, presença, verdade. Perfeito. Você falou um outro ponto que é bem interessante também. Eu falo bastante sobre filosofia estoica, que eu gosto bastante. E eles dizem que os fatos, eles são o que eles são. Né? Um acontecimento é um acontecimento. E muitas vezes, o impacto dele na gente acaba sendo a nossa própria percepção, o que a gente tira daquilo. E esse é um ponto que conversa muito com o que você falou, né? Tudo bem, aconteceu um evento aqui que eu acabei comendo demais. Eu tenho compulsão, eu comi demais. Será que eu preciso interpretar isso como culpa? Eu preciso me julgar? Eu preciso diminuir a minha moral? Ou não? Eu posso utilizar isso como uma oportunidade de entender o que aconteceu, de pensar como eu poderia ter evitado isso. É muito importante realmente a gente fazer essa troca de percepção, mudar um pouco, uma palavra que também acabou ficando muito comum, mas mudar um pouco o mindset da pessoa nesse sentido. É essencial. É essencial. Esse é um divisor de águas para a pessoa que sofre com compulsão. É mudar essa percepção sobre ela. Porque se ela não mudar, ela vai continuar se afundando, se afundando. Tem gente que fica dias, tem gente que fica semanas, tem pessoas que num final de semana se afunda tanto que
ganha 4, 5 quilos num final de semana. Então, se ela não tiver... E não é o primeiro episódio que faz isso. Uhum. Nunca é. Nunca é. É justamente esse espiral. A pessoa ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quando vê, já está lá no fundo do poço. Mas nunca foi sobre o primeiro episódio, né? Então, assim, foi o... Não. Se você conseguir... teve o primeiro episódio, parou... Conseguir parar com o julgamento, conseguir trabalhar essa culpa e olhar como oportunidade, peraí, o que eu estou deixando de fazer? Aí traz novamente consciência, verdade e presença. O que aconteceu aqui? É quebrar esse padrão dicotômico. Uhum. Porque é esse padrão do 880. É esse que leva que leva mais longe. É esse que acaba destruindo aos poucos a pessoa. É o padrão dicotômico. Se ela consegue quebrar este padrão no início, porque imagina o seguinte, tem um saco de biscoito aqui. Na cabeça da pessoa compulsiva é assim, ó, ou eu como nada, ou eu vou comer tudo isso aqui. Se eu começar a comer, ferrou. Uhum. Né? Então, comer o primeiro, putz, não era para ter comido o primeiro. Então, na cabeça é assim, ó, comer 2 é a mesma coisa do que comer tudo. Uhum. Não tem assim, nossa, mas eu posso parar no segundo. Então, a pessoa ela tem essa dificuldade. E é exatamente este padrão mental que precisa ser quebrado. Perfeito. E é difícil, às vezes, né? Você falou um pouco sobre o desejo, que é algo extremamente comum, né? Faz parte da natureza humana. É muito difícil a gente perceber, nós, né, como pessoas, o momento em que um desejo ele começa a virar realmente uma compulsão, né? A gente fala bastante isso sobre vários transtornos psiquiátricos, como o transtorno de ansiedade, né? Sentir ansiedade é algo comum, é normal, faz parte do nosso repertório de sentimentos. Sim. É difícil a gente saber quando a gente passou a barreira da ansiedade para entrar num transtorno de ansiedade, né? É difícil a gente passar a barreira do estar triste e estar com depressão. Sim. Qual que você acha que é o grande, realmente, espelho para a pessoa para mostrar que talvez a vontade dela realmente tenha se tornado uma compulsão? É realmente isso de ou eu não como nada ou eu como tudo? Se eu já comi 2, eu vou comer o pacote todo? Esse é um dos principais. Esse é um dos principais. Assim, por que eu preciso comer? Por que eu preciso passar mal? Por que eu tenho que ver o fim desse pacote? Eu não preciso disso. A gente não precisa. Né? Então, assim, fisiologicamente falando, não precisa. Então, isso é emocional. Não é sobre comer o pacote inteiro. Não é isso que eu quero. Tem algo que eu quero que eu não estou vendo. Uhum. O nosso corpo não precisa de muito, Jorge. O nosso corpo não precisa de excesso. E de verdade, para a gente viver, a gente precisa de pouco. Não precisa de muito. Uhum. Entende? Quando a gente vai olhar a taxa metabólica basal, a gente fala assim, nossa. E compulsivo, ele come 5, 6, 7 vezes mais do que a taxa metabólica basal. Então, é um exagero, mas porque isso esconde uma falta. Então, assim, não se culpe por isso. Não se culpe de ter a ferida. Você tem que entender assim, existe uma ferida que eu preciso olhar, eu preciso entender porque eu estou buscando compensar na comida. Eu estou exagerando de forma repetida e sem controle. E aí tem outras coisas que são características, que é a culpa excessiva, que é o comer escondido, também é uma característica, ninguém vai ver. Por quê? Porque a pessoa ela sente vergonha. Então tem alguns fatores aí que envolvem o ciclo da compulsão. Mas que precisa ser quebrado, se possível, com ferramentas logo na raiz. Puxa, não consegui, então tá bom. Então vamos pro segundo estágio aqui, ó. Não tem problema não. Uhum. A gente vai conseguir sair disso daqui. Não tem problema. Mas você precisa estar atento, inclusive planejado, com estratégias para conseguir sair tanto no primeiro ou no segundo, se não conseguir sair no primeiro. Perfeito. Quando a gente olha alguns dos transtornos psiquiátricos, se não a grande maioria deles, a gente fala muito sobre a dificuldade do próprio paciente reconhecer que ele tem essa condição, além, é lógico, de se sentir um pouco discriminado, um pouco embotado por conta do estigma que é criado nessa doença. E a gente fala muito sobre a importância da família ou do ambiente pessoal dela, não só no diagnóstico da condição, como também no tratamento delas.
quão importante, na sua opinião, é a família, os amigos, as pessoas em volta daquele paciente no processo tanto do diagnóstico quanto do tratamento da compulsão? É muito importante. Por quê? Porque muitas vezes é visto... Porque as pessoas não têm consciência. Então, muitas vezes você vê a pessoa ali que come, e você fala assim, tá vendo? Não tem força de vontade. Porque não se cuida, porque é relaxada, porque não tem disciplina, porque não tem foco. As pessoas não têm essa consciência, sabe, Jorge? Que não é sobre isso. Não é sobre nada disso. É sobre a pessoa, ela tá ferida. Ela tá buscando aquilo como uma válvula de escape. Ela não sabe como mudar aquilo. Ela não sabe como dar uma resposta para aquilo. Então, hoje existe mesmo. Eu já enfrentei, às vezes a própria pessoa mesmo se coloca nessa posição. Eu não consigo porque eu não tenho força de vontade. Eu não consigo porque eu não tenho foco, porque eu não tenho disciplina. E não é. É porque existe algo mais profundo aí que você não está vendo, que você não está olhando e cuidando e acolhendo. E isso não está te ajudando no processo. Então, é importante você estar em grupos, porque às vezes a família ela não entende, às vezes a família ela não está na mesma vibe, né? Então, você precisa procurar pessoas que te ajudem, pessoas que... ou grupos, ou profissionais, ou enfim. Você precisa estar no meio de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você, né? Você precisa ter pessoas que te apoiem, que te incentivem. Porque se você estiver num ambiente que só te bota para baixo, que só, né, que não entende, que não... dificilmente você consegue, né? Então, se você não tem em casa, você precisa buscar fora. Você precisa buscar se relacionar com outras pessoas, né? Quando eu criei o método, eu criei uma tribo. Uma comunidade. Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela não tem o apoio em casa. E sozinha é mais difícil. Então, a gente precisa ter um lugar onde a gente se sinta apoiada, onde a gente se sinta incentivada, onde eu olhe para a dor da outra pessoa e falo assim, caramba, ela está passando pela mesma coisa que eu. Eu não estou sozinha nisso. Então, a gente tem que buscar apoio. As pessoas, elas precisam de pessoas. Sim. E nós somos seres tribais. A gente precisa estar em grupo, a gente precisa, né, nos relacionar, a gente precisa trocar. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. E se não encontra em casa, então você precisa buscar fora. É sempre assim.